Vamos agora resolver o exercício 1.2.6, capítulo 1, seção 2, exercício 6. Defina e calcule. A é igual a x, tal que x é igual a 1, 2, 3, 10. O conjunto B é igual a x tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 10. C é igual, conjunto C é igual x tal que x é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Conjunto D é igual a 0, 10, 20 e 30. Então, baseado nesses quatro conjuntos, A, B, C e D, são pedidos a construção de vários outros conjuntos. Né? Vai da letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Então, temos um bocado de exercício para fazer. Então, vamos lá. Eu vou reescrever esses conjuntos aqui, para a gente vê-los em fila. O conjunto A é x tal que x seja igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perceba que o conjunto A é o que nós chamamos de, vamos ver mais tarde também, chamamos de conjunto discreto. Ou seja, entre 1 e 2, entre um número e o seu sucessor, não existe nenhum outro possível número. Ele pula na reta dos reais, ele pula do 1 para o 2, ele pula do 2 para o 3 e assim sucessivamente. O conjunto B de x tal que 1, o número 1, é menor ou igual a um determinado número. E esse determinado número, ele é menor ou igual a 10. Então, veja que esse conjunto B parece com o A, mas ele não é igual, porque ele inclui infinitos números. O A só inclui 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o número B inclui o 1 e todos os outros números até 10, todos os números inteiros até 10, mas inclui também todos os outros números na reta dos reais. Essa é a diferença. O conjunto C é igual a x tal que x seja igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o conjunto C, ele é parecido com o A. Ele só inclui números discretos, os números inteiros, 0, agora o 0 está incluso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não inclui números que estejam entre dois números sucessivos. Entre 2 e 3 não existe nenhum número, ele pula do 2 para o 3 na reta dos reais. E o conjunto D é composto por 0, 10, 20 e 30. Então, o conjunto D só tem os elementos 0, 10, 20 e 30. O que muda aqui é apenas a notação, a maneira de escrever. O A, ele está dizendo, olha, a gente tem 10 números e os 10 números são esses. O conjunto D está dizendo a mesma coisa. Eu tenho 4 números e os números são esses. Só que no A a gente usou uma linguagem matemática, x tal que x, né? Então, é também para o aluno começar a se acostumar com essa linguagem. Então, vamos, depois de chamado a atenção para os conjuntos, vamos ver se essa folha aqui dá para resolver todas as questões. Se não, a gente continua numa outra folha em branco. Então, vou separar um pouquinho aqui e vamos começar. Vamos resolver a questão A. A questão A diz A
unido com B. O que seria o conjunto A unido com B? O que é a união de conjuntos? É colocar todos os elementos de um conjunto num conjunto só e também o do outro, todos num conjunto só. Então vamos ver aqui. Ora, se eu colocar o 1 aqui, o 1 já tem, né? Então eu posso colocar o 1. Se eu colocar o 2, aqui já tem o 2 também. Inclusive tem os números que estão entre 1 e 2. Então o conjunto B, ele já contém todos os elementos de A, certo? Então a união B seria escrito na fórmula matemática, nessa linguagem matemática, tal que seja menor ou igual a x, menor ou igual a 10. Que seria a mesma coisa de dizer que ele é o próprio B, certo? Vamos ver agora a questão B. A questão B, ele pede A, interseção B. O que seria a interseção entre dois conjuntos A e B? São os elementos que estão em A e também estão em B. Então vamos anotar. 1 está em A? Está. O 2 está. O 3. O 4. O 5. O 6. O 7. O 8. O 9 e o 10. Esses são os elementos que estão em A. E agora, quais são os mesmos elementos que estão em B? São exatamente também esses, que estão ao mesmo tempo em A e em B, são esses aqui. Então, nós poderíamos dizer que isso aqui é o próprio A. Letra C. A união C. O que seria unir o conjunto A com o conjunto C? União, nós já vimos que é colocar no mesmo conjunto todos os elementos. Então, colocaríamos todos os elementos de A, né? E também de C. Veja que em A, nós começamos com 1, 2, 3 até 10. E em C, nós começamos com 0. Então, para colocar em ordem, eu vou colocar primeiro esse elemento de C. Os elementos de C. 0. Vou colocar o 1 que está em C, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Agora eu vou colocar os elementos que estão, coloquei todos que estão em C, agora eu vou colocar os que estão em A. 1 já coloquei, 2 já coloquei, 3, 4, 5 e 6. Falta eu colocar o 7, o 8, o 9 e o 10, né? Então veja que a união de A com C não é igual a A, né? Porque tem um 0 a mais, né? Lá em cima não tem no A. Não é igual a C, porque no C não tem 7, 8, 9. Né? Então, resolvido a questão C. Vamos ver a questão D. Quem seria a interseção de A com C? A interseção são os elementos que são comuns aos dois. Quais são os elementos que estão em A e também estão em C? Então vamos lá. 0 não está em A, está em C, mas não está em A. Então o 1 é um elemento comum. 1 e 1. 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente poderia botar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só tem esses elementos comuns, porque 7 está em A, mas não está em C e assim por diante. 8, 9 e 10. Então a gente teria esses conjuntos aqui. Isso aqui é igual a algum outro conjunto? Não, nenhum. Né? Então, conseguimos fazer a interseção entre A e C. Letra E. Faça a união entre o conjunto A e o conjunto D. Então, a união é colocar tudo num conjunto só, né? Todos os elementos dos dois conjuntos num só. Então, vamos primeiro colocar todos os elementos de A. Os elementos de A são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os de D, 0, 10, 20 e 30. Então, vamos colocar
alternado para colocar em ordem. 0 está na união, está porque está em D. Aí viríamos com 1, 2, 3, 4, que são os que estão em A, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ainda temos o 20 e o 30, que estão em D, né? Então ficaria esse conjunto bem com muitos elementos aqui, de 0 a 30, né? De 0 a 10, depois salteando de 10 em 10, 10, 20 e 30. Vamos fazer agora a letra F, A interseção D. São os elementos que estão em A e também estão em D. Quais são os elementos que estão em A e estão em D? Eu só consigo ver o 10, certo? Então só temos o elemento 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nós não temos aqui. Temos o 0 e o 10. Então isso aqui seria apenas um conjunto unitário com o número 10. Vamos fazer agora a letra G. A letra G pede para a gente fazer B união C. Colocar no mesmo conjunto todos os elementos de B e todos os elementos de C. Então, os elementos de B são todos os reais entre 1 e 10. E os elementos de C são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, vamos colocar primeiro esse 0 que aqui no B não tem. Né? Então, vamos colocar o 0. Colocamos um elemento de C. E agora, a gente pode colocar 1 menor ou igual a x menor ou igual a 10. Né? Então, veja, estamos colocando aqui o 0, o elemento 0, e todos os elementos que estão entre 1 e 10, porque esses elementos estão em B, certo? Poderíamos só usar aqui uma outra notação qualquer. X tal que x igual a 0 e x tal que x esteja entre 1 e 10. Né? O que importa é a ideia. Né? Vamos ver agora a letra H. A letra H, ele pede B interseção C. Quais são os elementos que estão ao mesmo tempo em B e em C? Ora, em B não tem 0. Mas em B a gente tem o elemento 1, tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Certo? Então, a gente poderia dizer que temos aqui esses elementos em comum. 1, porque está em B. O 2, porque o 1 está em B, está em C. O 2 também. O 3 está em B, está em C. O 4, o 5 e o 6. Né? Está em C. Daqui em diante não tem mais, certo? Então, essa seria a solução. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque está em B e está em C ao mesmo tempo. Agora vamos para a letra I. A letra I pede B união D. Ou seja, no mesmo conjunto, todos os elementos que estão em B, que são todos os números no reais de 1 a 10, unidos com os elementos de D. Então, a gente pode colocar aqui novamente o 0, pertencente ao B, ao D, né? Todos os números entre 1 e 10, né? Porque todos esses números pertencem ao B, a gente está fazendo a união. E agora os elementos 20
porque o 10 já está incluso aqui, não se repete 10, não se repete elemento em conjunto, e o 30. Então, poderíamos ter trocado essa ordem aqui, botado um aqui, outro aqui, não importa. O que importa é que se você olha para o conjunto, você está vendo que ele tem um número 0, o elemento 0, tem todos os elementos entre 1 e 10, e tem também o elemento 20 e o elemento 30. Agora vamos ver a letra J. B, interseção D. B, interseção D. Então, quais são os elementos que estão em B e também estão em D? Ora, eu só vejo aqui o elemento 10, porque em B nós temos todos esses números e temos o 10. Mas em D, nós só não temos o 0, que não tem em B, e temos o 10, que tem em B, só tem o elemento 10. Então, isso aqui seria um conjunto unitário com o elemento 10. Letra K. JK. C unido com D. C unido com D. Ora, temos de colocar nesse conjunto todos os elementos de C, que são esses aqui, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E todos os elementos de D. 0 já está aqui. Falta aqui botar o 10, o 20 e o 30. Agora vamos fazer o I. Desculpa, é o L. O L. O L pede C, interseção D. C, interseção D. Todos os elementos que estão em C e também estão em D. Ora, quais são os elementos que estão aqui e aqui? Apenas o 0. Certo? Há um caso curioso aqui, onde o único elemento que existe no conjunto é 0. Né? Alguns alunos, quando estão começando a estudar conjunto, eles confundem isso com vazio. Né? Esse conjunto não é vazio, ele tem o número 0. Ele tem o elemento 0 nele. KF. Né? Então, aqui vamos pegar... Continuando a resolução dos problemas, então, foram transcritos novamente os conjuntos que nós estamos analisando. O A, o B, o C e o D, para que a gente visualize enquanto resolve. Vamos agora para a letra M. Né? A letra M. A letra M, ela pede que a gente faça A união B união C. O que significa a união entre dois conjuntos ou três? Significa a gente colocar num conjunto só todos os elementos de A, de B e de C, sem repetir algum elemento. Então, se a gente fosse colocar aqui o A, a gente ia colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se a gente for colocar o B aqui, nós vamos colocar, perceba aqui que aqui nós temos também os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E temos mais, temos todos os números intermediários entre 1 e 2, entre 2 e 3 e assim por diante. Então, basta a gente colocar o próprio B aqui dentro. Né? Mas a gente tem que colocar também os elementos de C. Quais são os elementos de C? 0, que não tem nem em B, nem tem em A. Então, eu vou colocar logo o 0 para a gente colocar em ordem. 0. O 0 entra, porque o 0 está em C. Né? Entra também o número 1, que está em C, está em B e está em A. Né? Então, eu posso colocar assim, 1, e vai entrar todos os números que estejam entre 1 e 10. Veja que aqui já cabe todos os elementos de C também, né?
Porque aqui eu já tenho o 0, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5, tenho 6. E temos também os elementos de A, que são os mesmos até 6. Temos o 7, o 8, o 9, inclusive o 10. Né? Então, aqui nós finalizamos a letra M. A letra N, ela pede que a gente faça A união B união C. Perceba que aqui tem um elemento a mais, temos um parênteses. Então, nós temos que pegar o conjunto A e uni-lo com a união de B e C. Né? Então, vamos repetir aqui o conjunto A. O conjunto A é formado por x tal que x. A gente poderia colocar o A da mesma maneira, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esses aqui são os elementos do conjunto A. E agora vamos unir esse conjunto com a união de B e C. Agora vamos unir esses dois, B e C. Unindo esses dois conjuntos, nós vamos ter 0, né? O 0 vai ter de estar presente, 0. E agora nós vamos ter de colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, certo? Nossa união. E vamos ter que colocar todos os números entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4, os números reais. Então, eu posso simplesmente colocar aqui, já coloquei o 0, eu vou colocar 1 menor ou igual a x menor ou igual a 10. E agora eu vou unir esses dois conjuntos, colocá-los no só. Isso vai me dar simplesmente o conjunto, o elemento 0, que é esse, unido com todos os números entre 1 e 10. Então, se você observar direitinho, faltou o igual aqui, somar o igual. Nós temos exatamente o mesmo conjunto aqui. Então, os parênteses não alteraram a resolução do problema. MNO. Vamos ver o que pede a letra O. A letra O, ela pede que a gente faça a união, abre novamente um parênteses, mas agora o O pede B, interseção C. Não mais a união, a interseção. Então, a gente poderia deixar o próprio A aqui, da mesma maneira aqui no outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora unir isso com a interseção de B e C. Será um novo conjunto. O que é a interseção de B e C? São todos os elementos que estão em B e também estão em C. Então, em B nós temos 1, aqui nós temos 1 também. Em C temos 2, lá temos 2 também. O 3 temos em B também. O 4 também temos em B. O 5 também temos o B. E o 6 também temos em B. Então, os elementos que são comuns aos dois os elementos são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse aqui é a interseção de B com C. Como eu vou unir esses dois aqui, isso vai me dar igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Né? Os elementos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já estão aqui, não precisam ser repetidos. Então, isso aqui terminou sendo igual ao próprio A. Né? Foi igual ao próprio A. Vamos fazer agora a letra P.
P. No P é pedido A interseção B interseção C. Vamos colocar esse conjunto. Isso indica que nós vamos ver quais são os elementos que estão em A, também estão em B e também estão em C. Obrigatoriamente, o elemento que entrar aqui vai ter de estar nos 3 conjuntos, A, B e C. Então, vamos observar lá. O A tem 1, né? O B tem 1 e o C tem 1. Então, o 1 com certeza entra, né? Temos aqui o 2. Temos o 2. No B temos o 2 e no C temos o 2. Então, o 2 também entra. O 3 temos em A, temos em B, temos em C. O 3 também entra. O 4 temos em A, temos em B e temos em C. O 4 também vem para a interseção. O 5 temos em A, temos em B e temos em C. 5. O 6 temos em A, temos em B e temos em C. 7 não temos em A, mas não, temos em B, mas não temos em C. Então, o 7 não entra. O 8 temos em A, não, temos em B e não temos em C. O 9 temos em A, temos em B, mas não temos em C. O 10 temos em A, temos em B, mas não temos em C. E o 0 só existe no C. Então, encerra aqui. Esses são os elementos que estão nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Vamos agora resolver a questão que na Q ele pede C união A interseção D. Então, o conjunto C eu vou colocar aqui, separado. O conjunto C, a gente pode dizer que são esses elementos aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os elementos C. Nós vamos unir esse conjunto aqui com esse outro aqui que é A interseção D, ou seja, os elementos que estão em A e também estão em D ao mesmo tempo. Então, em A nós temos 1, em D nós não temos 1. Em A nós temos o 2, em D não temos o 2. O 3 temos em A, não temos em D. O 4 temos em A, não temos em D. O 5 temos em A, não temos em D. O 6 temos em A, mas não temos em D. O 7 temos em A, mas não temos em D. O 8 temos em A, mas não temos em D. O 9 temos em A, mas não temos em D. O 10 temos em A e temos em D. Então, o 10 a gente vai colocar. Aqui tem 0 e lá não tem. Então, aqui termina com esses elementos. E isso é igual a, unindo os dois, nós teremos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 10. Seria a letra Q. E a letra R é pedido A união B interseção C união B. Então, esses são 2 conjuntos que nós vamos unir, são 2 conjuntos, um criado por união, o outro criado por união. E depois nós vamos ver quais são os elementos que estão nessa união e nessa união ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou botar A união B. Vamos lá observar. O A são os números de 1 a 10. E o B também são o número de 1 a 10. Como na união nós colocamos todos os elementos, nós podemos colocar simplesmente isso aqui. X tá o quê? Isso é só uma anotação, certo? É menor ou igual a x
menor ou igual a 10. Ou seja, na união de A e B, ficam todos os elementos, todos os números que estão entre 1 e 10, né? no campo dos reais. Isso nós vamos observar a interseção com a união desses, onde tem todos os conjuntos de C e todos os elementos de C e todos os elementos de B. Então, quais são os elementos que estão em C, né? Nós vamos colocar aqui dentro e vamos colocar também os elementos que estão em B. Vamos colocar logo os elementos que estão em B. Em B estão todos os elementos entre 1 e 10. Além disso, nós temos em C um elemento a mais, 0, né? Perceba que quando eu botei aqui entre 1 e 10, esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6 já entraram aqui. Porque aqui tem todos os elementos entre 1 e 10. Então, esses outros aqui que são entre 1 e 6 estão lá dentro. E em C tem o elemento 0, que não há em B. Então, nós temos de incluí-lo, 0. E agora nós vamos ver quais são os elementos que estão ao mesmo tempo, em A união B, né? São de 1 a 10, e estão também em C união B. Então, isso, aqui nós temos esse elemento de todos os elementos entre 1 e 10, todos os elementos entre 1 e 10. Nesse outro conjunto temos o 0, que lá não tem. Como eu quero os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo, eu vou botar x, tal que 1 seja menor ou igual a x, menor ou igual a 10. Essa é a resposta. E assim finalizamos o exercício 1.2.6. Nesse canal, nós nos propomos a resolver todos os problemas deste livro aqui. Introdução à Teoria da Probabilidade e Inferência Estatística, traduzindo. Esse é o famoso livro de Larson. Então, nós vamos resolver todos os problemas desse livro. Esse livro você só encontra ele em inglês. Você pode fazer o pedido pela internet. Ele custa algo em torno de R$ 2.800. Para minha facilidade, eu junto com minha esposa traduzi esse livro. E ele está aqui. Introdução à Teoria da Probabilidade e Inferência Estatística. Eu acompanhei exatamente os mesmos passos que o autor Larson fez. Mesmo espaçamento, mesmos capítulos, mesmas seções, né? Então, se alguém se interessar, vai encontrar o meu contato na descrição do vídeo, tem lá o e-mail. Então, muito obrigado pela atenção.